Como perder muito dinheiro com o Vino 11? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Basicamente, esse vídeo aqui é uma atualização de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, lá em fevereiro, sobre como perder muito dinheiro com o Vino 11. Lá nesse vídeo, basicamente, eu mostrava os rendimentos que o Vino 11 vinha tendo e os rendimentos que ele teria no futuro. E eu mostrava que o Vino 11, que na época custava por volta de R$60, estava pagando rendimentos muito acima da sua geração de caixa. Ou seja, muito acima do que ele conseguia gerar de valor com os aluguéis que ele tinha dos imóveis. Isso porque ele tinha vendido um imóvel, isso tinha gerado um lucro muito bom, e ele estava distribuindo esse lucro ao longo do tempo de 2021 inteiro. Então, em 2022, quando acabou essa receita extra que ele pagaria todo mês, devido à venda desse imóvel, basicamente os seus rendimentos caíram muito. E isso fez com que a cotação do Vino 11 também caísse muito. E era basicamente o que explicava esse vídeo. Esse vídeo em questão foi ao ar lá em fevereiro desse ano, e como a gente pode ver, atualmente, esse vídeo estava com uma análise completamente correta e mostrou que os rendimentos do Vino 11 realmente no ano de 2022 foram muito abaixo dos rendimentos que ele teve no ano de 2021, devido a esse rendimento extra da venda do imóvel ter acabado porque ele já distribuiu 100% desse lucro que ele teve. Então, basicamente, nesse vídeo a gente vai falar de duas coisas. Um erro que faz muita gente perder dinheiro, que foi basicamente o que aconteceu com o Vino 11 no começo do ano de 2022, e também a gente vai falar sobre a situação atual desse fundo imobiliário. Mas antes de tudo, vale só lembrar um fato muito importante. Muita gente pode olhar e falar, pô, mas por que eu preciso entender por que a cotação do Vino caiu muito lá no começo de 2022, se isso já aconteceu há um bom tempo, que isso não afeta mais essa pessoa? Bem, muito simples, porque isso pode voltar a acontecer com outros fundos imobiliários no futuro. Isso poderia ser extremamente evitado se o investidor prestasse atenção em apenas duas coisas no fundo imobiliário. Óbvio que existem outras coisas muito importantes para se analisar em um fundo, mas essas duas coisas são cruciais. A primeira delas é de onde que vem o dinheiro que o fundo está te pagando como rendimento. Esse dinheiro ele não está caindo do céu, ele tem uma origem. Qual que é a origem desse dinheiro? E a outra coisa que é muito importante o investidor saber é qual a estratégia do fundo imobiliário. Então, conforme a gente pode olhar aqui, os rendimentos que o Vino pagou lá no ano passado, a gente pode ver que essa linha azul, que se refere aos rendimentos distribuídos, esteve na maior parte do tempo acima do que das colunas de cinza escuro que correspondem ao resultado gerado. Ou seja, o fundo imobiliário ele estaria queimando caixa, ele estaria distribuindo mais caixa e não gerando mais dinheiro. Então, durante esse período, o Vino estava queimando caixa, ele estava distribuindo muito mais do que ele conseguia lucrar. Isso porque houve um momento no passado que ele teve um lucro muito grande e foi distribuindo esse lucro ao longo do ano de 2021 inteiro. Se você tivesse se perguntado da onde que é a origem desse dinheiro, você teria visto nitidamente que o resultado de distribuição do Vino 11 nesse período não era sustentável. Em algum momento ele iria retornar aos seus 34 centavos, que é o que ele consegue pagar normalmente. E nesses 34 centavos seria muito próximo da geração de caixa desse fundo imobiliário, o que garantiria que seria um valor perene que ele conseguiria pagar. Se você fosse um pouco mais a fundo, você veria que esse lucro extra que o Vino 11 pagou foi devido à venda de um imóvel lá em dezembro de 2020 para as lojas Renner. Isso gerou uma taxa interna de retorno de 38,2%, o que mostra que foi uma boa venda realizada pelo fundo imobiliário. E no próprio fato relevante que o fundo informa a venda do imóvel, ele já deixa bem explícito que ele vai aumentar os rendimentos do fundo pelos próximos 12 meses para valores entre 42 e 46 centavos por cota, sendo que o normal era de 34 centavos por cota. Ou seja, a rentabilidade do Vino foi muito superior à geração de caixa que ele teve nesse período devido à venda do imóvel. Então, se o investidor percebesse isso, ele chegaria à conclusão que o Vino 11 custando próximo a R$60 não era uma grande opção de investimentos e não estava num preço muito interessante para compra. E lá no começo de 2020, quando os rendimentos caíram e voltaram para os 34 centavos, que é o rendimento normal dele, é que as pessoas perceberam que, na verdade, o rendimento que ele pagava antes não era sustentável, e isso gerou uma gigantesca queda na cotação do fundo de por volta de 20%. Essa segunda queda que a gente consegue ver aqui, a partir do mês 4, mês 5, ela é já uma queda generalizada que aconteceu em todos os fundos imobiliários, que é basicamente a queda que existe até hoje. Um outro ponto muito importante de se analisar em um fundo imobiliário é a estratégia que o fundo adota.
Mas agora a gente está chegando no meio da nossa análise, e se você quiser saber mais sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora, continuando a nossa análise, a gente vê aqui que o Vino11 está pagando um dividend yield anualizado de 9,3%. O que é um yield bem interessante, mas vale aqui destacar que esse é o yield calculado sobre 80% do valor patrimonial. Então, na verdade, o dividend yield do Vino11 não está extremamente alto, porque os imóveis deles estão pagando muito. Não, ele está extremamente alto, porque as cotas do FII estão extremamente descontadas. E como a gente pode ver aqui, a vacância histórica do Vino11 é muito boa, principalmente considerando que ele é um fundo de lajes corporativas. Então, quando a gente olha a taxa média de ocupação do Vino11, que seria a linha azul, contra a média de mercado, que seria a linha roxa, a gente vê que ele tem taxas de ocupação muito maiores, muito próximas a 96%. O setor de lajes corporativas ele vem sendo muito impactado já há pelo menos uns 10 anos no Brasil. Isso fez com que a vacância média desse setor seja extremamente elevada, por volta de 20 a 30% nesse período. Então, na verdade, o Vino ter uma vacância menor do que 5% é um ponto muito positivo para o fundo imobiliário. Só que vale um detalhe muito importante. Essa vacância mais baixa, ela é resultado dos contratos do fundo imobiliário serem a preços mais baixos do que os preços de mercado. Ou seja, na verdade, ele está trocando uma vacância alta por fazer um aluguel mais barato também. Então, isso aí é algo que deve ser analisado pelo investidor. Então, basicamente, isso faz parte da estratégia desse fundo imobiliário, de ter aluguéis mais baratos do que a média de mercado, para manter a vacância menor do que a vacância de mercado também. E esse fundo imobiliário tinha uma estratégia bem diferente também. Ele comprava imóveis que não ficam em grandes centros, mas ficam muito próximos a ele. Por exemplo, em vez de ele comprar um imóvel na Faria Lima, ele compra um imóvel a 2, 3 ruas de distância da Faria Lima. Com isso, segundo a gestora, ela conseguiria uma rentabilidade maior. Mas na prática, essa teoria meio que se perdeu um pouco. Atualmente, 68% do fundo imobiliário ele é de contratos atípicos, o que é algo bem interessante para fundos de laje e de escritórios. Porque vale destacar que nesse segmento, a grande maioria dos contratos são típicos. E quando a gente olha os locatários desse fundo imobiliário, a gente vê que basicamente ele tem 2 grandes locatários que correspondem a 55% do fundo imobiliário. Um deles é a Rede Globo, que representa 37% do fundo imobiliário, e o outro grande locatário é a própria gestora, que é a Vinci Partners, que representa mais 18% de todo o portfólio. Então a estratégia inicial de comprar bons imóveis próximos a grandes centros urbanos acabou ficando para trás. Isso tornou meio que uma estratégia secundária do fundo imobiliário. Um outro ponto muito importante que o investidor deve levar em consideração é sobre a alavancagem do FII. Atualmente ele está consideravelmente alavancado, enquanto 45% dos seus contratos são típicos, o que pode representar um grande problema caso esses contratos sejam desfeitos e a vacância do Vino aumente. Como a gente pode ver aqui, a carência da amortização de um dos CRIs que o Vino fez, ele já termina em janeiro de 2023. Isso talvez possa representar uma queda nos rendimentos do fundo. Então, na minha opinião, eu prefiro ficar de fora de fundos imobiliários que tenham alta alavancagem e muitos contratos típicos. Um exemplo de um fundo imobiliário que tinha essa mistura de alavancagem com contratos típicos e deu bem errado é o XPPR11, que tem vídeo dele aqui no canal. A gestão também ela se perdeu um pouco com a estratégia. Basicamente, a alavancagem do Vino começou a subir, e ela começou a procurar contratos atípicos que melhorassem a qualidade de crédito do fundo imobiliário para diminuir o risco da alavancagem dar errado. E com isso ela acabou meio que se perdendo na sua estratégia inicial, o que é um ponto bem negativo para o fundo. E se você quiser entender um pouco mais sobre o que eu falei do XPPR11 e de como que uma alavancagem pode dar errado, eu vou estar sugerindo aqui para você assistir o vídeo que eu explico sobre isso. E se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos.